O resultado, evidentemente, que deixa uma frustração muito grande nesse momento. Ô Eduardo, mas eu quero saber de você, o Atlético ele entrou hoje pelo desempenho, pela forma com que atuou, né, contra o Juventude. Entrou em campo hoje com um espírito de menosprezo ao adversário, por se tratar de um lanterna, do pior time do campeonato, Eduardo? Eu acho que não, nunca. Pelo contrário. Nós batemos a semana toda a dificuldade que é ser o jogo, dos profissionais que estão no Juventude. Juventude, no pré-jogo, eu falei para vocês, hoje é o 5º empate, ele não ganhou em casa nos últimos 5 jogos, mas empatou a 5 contra Corinthians, que está lá em cima, Fortaleza, Botafogo, entre outros. Então, acho que isso aí, desrespeito, nós que somos profissionais, nunca iria ter. Se você falar para mim que nós não fizemos uma boa partida, eu concordo plenamente com você. Agora, desrespeito nunca. Enquanto eu estiver aqui, nunca vai acontecer. Enquanto o Adson estiver aqui dentro do clube, nunca vai acontecer. Enquanto esses jogadores estiverem aqui, nunca vai acontecer. Faltou que nós não fizemos uma boa partida, né? Nós não conseguimos encaixar o jogo, o Juventude nos deu a bola em muitos momentos e a gente ficou meio que devagar, querendo jogar só no pé, fugimos um pouquinho da nossa característica, que era atacar os espaços, mas também a Juventude tirou isso aí que nós temos bem. E não conseguimos fazer um bom jogo. No primeiro tempo eles tiveram 2 chances, uma numa bola parada e uma outra no final do primeiro tempo, que foi uma falta e eles acabaram batendo rápido, nós vacilamos, nós tivemos 1 ou 2 chances, mas foi um jogo equilibrado, e no segundo tempo nós conseguimos fazer o gol, e depois eles tiveram mais a posse de bola, criaram situações principalmente de cruzamentos, e a gente não conseguiu a vitória, mas somar o ponto, como eu falei, trabalhar agora essa semana para outra decisão contra o Ceará no domingo. Eduardo, boa noite. Aqui é a Natália do Sistema Sagres de Comunicação. Eduardo, eu queria saber primeiro da sua opção, naquele momento que você colocou o Kelvin, de tirar o Rato e não talvez o Luiz Fernando, né, que não vinha fazendo uma boa partida. Eu queria saber a sua opção por isso. E também que você falasse do tamanho do prejuízo desse empate, né, já que se o Atlético tivesse vencido, ele dependeria só dele para evitar o rebaixamento. Não, Natália, assim, eu acho que a gente depende só de nós. Primeiro porque tem 6 rodadas, eu não acredito que o Ceará, que o Cuiabá, que o próprio Curitiba vão vencer todas, né? Então a gente depende de nós, né? A gente não depende de nós mais para sair entre aspas, do Z4 na próxima rodada. Mas isso é uma coisa que nós estamos falando desde quando nós assumimos contra o Avaí, que nós não vamos sair agora. Claro que nós ficamos chateados, porque nós poderíamos ganhar 2 pontos a mais, encostar, mas a luta ela continua, né? Se nós voltarmos a ter o desempenho, voltar a ter a vitória contra o Ceará, nós aproximamos de um concorrente direto. Nós estamos a 1 ponto do Cuiabá, então a rodada seguinte ela pode nos deixar aí a 1 ponto, e para quem há 4 jogos atrás estava a 9 pontos, e quem sabe na próxima rodada está a 1, eu acho que é um caminho muito bom que nós percorremos. Quanto à troca, o Luiz é um atacante, mais atacante que o Rato, né? Um cara que pisa na área, tanto é que no final do jogo nós criamos uma situação com ele de gol, acabou não concluindo. O Rato já estava desgastado, né? E a gente optou, é o que eu falo para os jogadores, cada jogo é uma história, né? O Rato vem muito bem, hoje nós achamos que depois ali dos 15, 20 minutos, eu iria tirá-lo para pôr o Jorginho, quando estávamos ganhando por 1-0, o Jorginho já estava pronto para entrar e acabamos tomando o gol, e aí nós optamos por tirar o Baralhas para ter um meia e 3 atacantes, e depois na parte final do jogo o Kelvin ali, que é o menino que tem 1 contra 1, tanto é que o último lance ele criou a situação, mas eu acho que isso aí não é a situação que ocasionou esse empate aqui contra o Caxias, contra o Juventude. Oi, Eduardo, tudo bem? Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Eu queria voltar ao primeiro tempo, né? Você disse que o Atlético até tentou buscar os espaços, mas a malha de marcação muito forte do Juventude impediu o Atlético encontrar esses espaços. Você não acha que para tentar chegar mais ao gol, até porque o Atlético teve mais posse de bola, não faltou um pouquinho tentar um chute de fora da área? O Rato foi o único, a bola passou por cima, tentar agredir através dos chutes de fora da área no primeiro tempo para tentar e surpreender o Pegorari? Perfeito, Lupe. Quando você pega um adversário fechado, você tem algumas situações, né? Primeiro é
rodar essa bola mais rápido para você quebrar essas duas linhas que eles tinham. Ele tinha uma linha de 4, o Elton entre as duas linhas e mais uma linha de 4, só com o Pita à frente. O segundo ponto é você atacar os espaços, mesmo com a linha baixa do adversário, para que ela corra para trás e aí sim abre os espaços na frente da área para as finalizações. Então nós ficamos muito com a bola no pé, mas com pouca efetividade. Mesmo assim, nós tivemos algumas situações, principalmente aquela situação do Ayrton, que ele foi para trás, rolou para o Churinho. E como eu falei, foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. O Juventude usou o artifício de jogar no nosso erro. Nós sabemos que eles estavam leves, e do outro lado tem a pressão. A gente já trabalha no futebol há muitos anos. A gente sabe que tem a pressão em cima do nosso time, que você tem que ganhar do Lanterna, que você tem que vencer para você aproximar de sair da zona. Mas nós sabemos que a prática dentro do campo, ela não é ciência exata, Foi isso que nós falamos para eles, cobramos principalmente no intervalo, para a gente voltar a tentar fazer e executar o que nós fizemos bem nos 3 jogos, Principalmente a intensidade de ataque a espaço, o 1 contra 1, ganhar mais a segunda bola. Até voltamos mais equilibrados, conseguimos o gol. Depois o jogo ali, antes da gente tomar o gol, ele começou a desenhar para a gente, que o Juventude, nos últimos 15 minutos, iria se jogar e nós iríamos ter o transição, o contra-ataque, mas infelizmente a gente acabou tomando gol e no final ali a gente poderia até ter perdido o jogo. Ô Eduardo, o Atlético vinha de 3 resultados muito bons, uma sequência invicta, ainda está invicto. Depois a rodada desse domingo, os resultados concorrentes eram resultados bons demais para o Atlético, mas o Atlético empatou, tropeçou. Como fazer para não deixar que o Atlético volte a entrar naquele momento de pressão, de instabilidade e, de repente, ter o próprio Atlético como adversário do próprio Atlético? Boa noite. Jânio, boa noite. Jânio, não vai entrar essa pressão de fora para dentro. A gente sabe das nossas responsabilidades, os jogadores sabem das responsabilidades que temos de lutar até o final para tirar o Atlético dessa situação. Nós pegamos o Atlético na primeira divisão, eles pegaram, e nós precisamos tentar deixar. Ficou muito longe, nós sabíamos que ficou muito longe, mas essas atuações, como você falou, e os resultados, você fazer 8 pontos em 12, num time que tinha ganhado 5 jogos em 28, nós tínhamos ganhado 5 jogos em 28, e em 4 jogos nós não perdemos. Então nós fizemos 66% de aproveitamento. Claro que isso aí, mas eu tenho que valorizar o que esses jogadores estão fazendo, a entrega. Não vai ser um empate que nós queríamos muito a vitória, que nós vamos mudar o ciclo. E foi o que eu falei para eles, nós não vamos sair na próxima rodada. Independente, mesmo que se nós tivéssemos ganhado aqui e ganhado do Ceará, nós teríamos mais 5 jogos que nós teríamos que trabalhar para chegar na 38ª fora. Fica, claro, o sentimento de que poderia ter sido melhor, claro que fica. Mas a gente que é profissional, a gente tem que fazer o seguinte agora, observar o jogo, saber onde nós erramos, corrigir durante a semana, porque o jogo do Ceará vai ser um jogo muito próximo desse, o Ceará vai vir, eu acredito, com as linhas mais baixas, para jogar no nosso erro, mas dentro de casa, com a nossa torcedor, com 12 mil atleticanos lá pulsando nosso domingo, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo como foi os outros e, consequentemente, conseguir essa vitória. Então, eu clamo, sei que o torcedor hoje às vezes está meio triste, que nós poderíamos sair com a vitória para sair da zona do rebaixamento na próxima rodada, mas nós precisamos muito deles mesmo. Nós precisamos fazer esse caldeirão que foi contra o Palmeiras, contra o Fluminense, são 3 jogos em casa, nós precisamos dos 9 pontos, que com 30 que nós temos 39, e aí nós vamos buscar algo fora. Se você analisar, antes do jogo do Avaí, hoje faltam 3, tinham sido 14 jogos, o Atlético tinha uma vitória antes do jogo do Avaí, em 14. Hoje o Atlético em 2 jogos conseguiu 4 pontos. Então é isso que nós temos que impulsionar, trazer coisas positivas. Sabemos que não fizemos uma boa partida, eu não vou aqui passar a mão, eu já falei para eles sabem que nós podemos ter mais desempenho e nós vamos ter desempenho, mas nunca caçando. A pior coisa do ser humano é quando você menospreza. Se a gente menosprezar esse ponto, ele pode fazer a diferença lá na frente. Então é isso que eu passei para eles. Vamos saber que nós podemos melhorar, trabalhar essa semana, mas nunca menosprezar o que nós ganhamos. Eduardo, Alex Rodrigues da Rádio CBN, boa noite.
São duas colocações, Eduardo. Primeiro, assim, pelo que você já conversou aí com os jogadores no vestiário, pelo que sentiu deles, por que o Atlético ele foi tão abaixo em relação aos últimos jogos, tão apático nesse jogo de hoje? E uma outra situação, tamanho da falta que Shailon e Léo Pereira fizeram hoje. São reservas, mas vem entrando muito bem nos últimos jogos, Eduardo. Primeiro, é difícil você analisar, né? Ali no calor do jogo, você tenta situações, né? De tentar melhorar o desempenho, né? Agora nós vamos analisar bem a partida, nós vamos ver onde que nós poderíamos, mas assim, de antemão, eu acho que o nosso desempenho não foi tão bom porque nós não conseguimos fazer o que nós vemos fazendo bem, principalmente ter velocidade, ter mais agressividade, né? Principalmente sem a bola, para a gente ter a transição, né? Então, isso aí pesou um pouco, né? Claro que do outro lado tem atletas, cara, tem jogadores de qualidade, tem jogadores, Juventude é um clube com jogadores do mesmo perfil, por algum problema que não cabe a nós, mas a eles identificados, eles estão hoje nessa situação, mas nós há 3, 4 rodadas atrás estávamos na mesma situação que eles e nós conseguimos mobilizar, os jogadores se mobilizaram e nós conseguimos hoje estar numa situação melhor e nós estamos até lamentando esse resultado, né? Então, quanto aos dois jogadores, todos os jogadores fazem falta, eu tenho batido muito para os atletas, que o nosso elenco está homogêneo hoje, são jogadores que fazem falta, mas nós temos que prezar o grupo, nós temos que prezar o momento, né? O Shailon acabou tomando cartão, o Léo não viajou, então a gente agora encontrar soluções, ver a melhor equipe. Eu falei para eles, nós não temos titulares, nós vamos jogar de jogo a jogo, para que a gente possa encontrar e trabalhar bem essa semana para encontrar os melhores 11 e os melhores